E quais seriam as modalidades de assédio moral nas relações de trabalho? Existem duas modalidades de assédio moral nas relações de trabalho. A primeira delas é a que se chama assédio moral interpessoal. O assédio moral interpessoal é aquele processo contínuo, repetitivo e prolongado de hostilidades ou isolamento direcionado a alvos específicos, geralmente uma ou poucas pessoas, mas sempre as mesmas pessoas, e aí sim, com o objetivo de prejudicar. O objetivo de prejudicar, como veremos mais adiante, comparando esse conceito com a outra modalidade de assédio moral nas relações de trabalho, vem a ser justamente o que marca, o que dá a característica específica dessa modalidade de assédio moral chamada assédio moral interpessoal. A segunda modalidade de assédio moral nas relações de trabalho é aquela que se chama assédio moral organizacional. Por assédio moral organizacional se entende o processo também contínuo de hostilidade, agora estruturado via política organizacional ou gerencial, que tem como objetivo, não como interpessoal, simplesmente prejudicar, mas que tem como objetivo imediato aumentar a produtividade, diminuir custos, reforçar os espaços de controle dentro daquele ambiente de trabalho, excluir os trabalhadores que a empresa não deseja manter em seus quadros, ou seja, como se pode ver, agora comparando as duas modalidades, se na interpessoal a característica específica dela vem a ser o desejo de causar algum prejuízo a alguém, já na modalidade organizacional, não. O objetivo é outro. O objetivo vem a ser aumentar a produtividade, diminuir custos, excluir trabalhadores que a empresa não quer mais. Tudo isso dentro de uma política organizacional ou gerencial. É claro, ao objetivar isso, pode causar prejuízo, pode causar dano. No entanto, o que distingue essa modalidade de assédio moral para a outra modalidade que falamos é que nesta o objetivo não é simplesmente prejudicar. O objetivo é atingir essas metas, vamos dizer assim, organizacionais e que, para tanto, uma atitude assediante é implementada ou é tolerada naquele ambiente de trabalho. No dia a dia das relações de trabalho, outras situações podem ocorrer que também causam dano ao trabalhador, como o assédio moral, mas que não se confundem com assédio moral. Que situações seriam essas? Poderíamos destacar aqui a situação de estresse, a situação decorrente de agressões pontuais. Isso porque, pelo conceito que estamos adotando aqui de assédio moral, é necessário que se apresente aquele caráter processual, aquele conjunto de atos visando a um determinado fim para que se caracterize o assédio moral, ou seja, uma agressão pontual, a rigor, não se enquadraria no conceito que estamos adotando aqui. As más condições de trabalho essa que podem decorrer de posturas ilícitas do empregador e que devem ser investigadas e combatidas não só pelas entidades públicas, mas como também pelos sindicatos. Mas essas más condições por si só não caracterizariam um assédio moral. Em posições profissionais, sabemos que há profissões que são por si mesmas estressantes e nas quais se cobra muito dos profissionais, mas que dentro de um âmbito de normalidade e licitude não viriam a caracterizar essas imposições uma situação de assédio moral. O abuso do poder diretivo do empregador. O abuso do poder diretivo do empregador é uma das situações mais confundíveis quanto assédio moral. E o abuso do poder diretivo vai ocorrer quando quem gerencia, quem tem poder hierárquico sobre o trabalhador, abusa, ou seja, vai além do que o direito permite, na sua possibilidade de dizer como um serviço tem que ser feito, controlar como aquele serviço foi feito, bem como punir ou trazer outra consequência para o trabalhador que não fez aquele serviço conforme orientado. Ou seja, quando o empregador abusa nesse direito e há uma situação de abuso de poder diretivo do empregador, pode-se ter ali uma situação ilícita, mas que necessariamente não se confunde com o assédio moral, bem como é o que ocorre com a coação, quando o empregador, de forma ilícita,
pressiona, força o trabalhador para, por exemplo, assinar um documento em branco, assinar um recibo de salário com valor abaixo do que ele de fato recebeu. Tudo isso, não só essa como as outras situações, podem caracterizar e de regra caracterizam situações ilícitas que devem ser enfrentadas, principalmente pelos órgãos públicos que protegem os direitos dos trabalhadores. Mas o que queremos dizer aqui é que, apesar de parecidas, não se confundem com o assédio moral dentro desse conceito que estamos sustentando nesses vídeos. Outra situação prejudicial, principalmente atingindo as trabalhadoras e que às vezes é confundida com assédio moral, vem a ser a situação do assédio sexual. O assédio sexual é interessante destacar logo no início que ele é, antes de tudo, um ilícito penal, é um crime previsto no Código Penal brasileiro. O artigo 216-A do Código Penal diz que é assédio sexual constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Como é natural no âmbito do direito penal, para que alguém venha responder por esse crime, é necessário que todos esses aspectos descritos na lei estejam presentes. No entanto, para que alguém ou alguma empresa venha a responder a um processo, por exemplo, na Justiça do Trabalho, processo esse iniciado pela Justiça do Trabalho, ou até mesmo para que alguém venha a ter que pagar uma indenização porque veio a ser processado por um trabalhador ou uma trabalhadora que conseguiu provar que sofreu assédio sexual na Justiça do Trabalho, por exemplo, não é necessário que todos esses aspectos estejam presentes. É claro que tem aspectos aqui que a descrição penal traz que são importantes para distinguir o assédio sexual, por exemplo, do assédio moral interpessoal. Como a gente viu, o assédio moral interpessoal é aquele que tem como característica o objetivo de causar um prejuízo, simplesmente. Já no assédio sexual, é importante se verificar se o assediador fez aquilo tendo em mente obter vantagem ou favorecimento sexual da pessoa assediada. Então, esse aspecto que está no Código Penal é importante, inclusive, no âmbito não penal, como, por exemplo, como eu falei, numa ação do Ministério Público do Trabalho perante a Justiça do Trabalho. No entanto, existem outros aspectos aqui que não são indispensáveis para que alguém responda por assédio sexual fora do âmbito penal. Qual, por exemplo? Observe-se que aqui no artigo 216-A do Código Penal diz que é necessário que o agente tenha se prevalecido da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou seja, é necessário que o assediador seja superior hierárquico do assediado. No entanto, é perfeitamente possível, dentro do âmbito das relações de trabalho e dentro do âmbito de um posterior processo na Justiça do Trabalho, sejam processos individuais, sejam ações civis públicas do Ministério Público, em que se possa caracterizar um assédio sexual que se deu entre trabalhadores da mesma hierarquia ou até mesmo entre trabalhadores o assediador poder ser hierarquicamente inferior à pessoa assediada. Então é perfeitamente possível, apesar de não ser possível caracterizar-se como crime, esse ilícito pode ser, vamos dizer assim, processado na Justiça do Trabalho, seja por ações individuais, seja por ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho, por exemplo.